Salve, salve, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no Code Show, aqui no canal Tell Me Why, né? Estamos na Twitch, então caso você não conheça ainda as nossas lives, confere lá, tem bastante coisa legal. A gente fica bastante imerso aí no mundo de dados, conversando com o chat, tirando dúvidas e assim por diante. E hoje nós estamos aqui para falar sobre tipos de amostragem. Você que já trabalha com Machine Learning, ou já trabalhou com Machine Learning, ou quer trabalhar com Machine Learning, você já deve ter ouvido falar sobre métodos de amostragem, principalmente na hora de fazer o split de treinamento e teste. Pois é, e normalmente se perguntam, putz, eu faço uma amostragem estratificada ou não? Eu vou tentar mostrar hoje para vocês como que essas duas coisas diferem. O que é uma amostragem aleatória simples e o que ela gera de resultado, e uma amostra aleatória estratificada. Qual que é a diferença dessas duas coisas e o impacto disso nos estimadores, né? Na forma como a gente estima ou infere valores em relação à nossa população. Então, bora lá para o VS Code para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso aí. Beleza, com o VS Code aberto aqui, vamos começar a codar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser importar o Pandas, né? Vamos utilizar aqui o Pandas, import pandas spd, e vamos importar o nosso dataset. Uma galerinha perguntou, Theo, por que você usa isso? Isso aqui vai me ajudar a conseguir criar um environment, né? Um ambiente do Python ali do lado direito, um Python iterativo, que facilita bastante a visualização das coisas, né, e ver a ordem das coisas executando. Então vamos importar o pandas, df vai ser igual a pd.read_csv. E aqui eu já tenho um dataset que eu preparei para nossa gincana. Que gincana que vai ser essa? Olha só que legal. Quando a gente faz isso, a gente vai poder agora ver que temos um tipo de coluna aqui que representa o PIB que aquela pessoa, né, o quanto do PIB aquela pessoa em específica contribuiu, ou seja, cada linha nesse dataset é uma pessoa e a gente tem o estado dessa pessoa. Só isso, basicamente é só isso, por enquanto. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer uma amostragem aleatória simples em cima desse dado. Antes de fazer a amostragem aleatória simples, vamos calcular o PIB por pessoa do Brasil, né, da população, dessa população que a gente tem aqui, tá? Imagine que isso aqui é uma população, tá bom? Que é o todo, é como se eu tivesse pego o Brasil inteiro e medido aqui o tamanho de cada estado, né, e o quanto cada pessoa contribuiu para o PIB. Para a gente descobrir o PIB por pessoa, a gente pode fazer df na posição PIB_pessoa ponto min, ou seja, simplesmente calcular a média do PIB nacional aqui, ó, e vai ser média PIB nacional print. Então, o que eu sei é que de verdade verdadeira, o nosso PIB no Brasil por pessoa gira em torno de R$29 mil. Por quê? Porque eu peguei todas as pessoas do Brasil e calculei a média aí, tá? Supondo que eu atribuí a cada pessoa do Brasil um valor aí unitário do PIB, né, que ela produziu, por exemplo. Como se isso fosse possível, é só um exemplo. Legal, então agora a gente tem tudo isso daqui. Mas não tem como eu sair perguntando para todas essas pessoas o PIB. Seria impossível, né? Ali no dia a dia, como que a gente conseguiria perguntar para... Vamos ver quantas pessoas? .shape. 2 milhões de pessoas. Não tem como a gente perguntar para 2 milhões de pessoas qual que é a contribuição dela do PIB. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar simplesmente uma amostra dessas pessoas, só uma parcela de todas essas pessoas para entender o quanto realmente a gente consegue chegar no próximo ao verdadeiro valor. E aí que entra a questão da amostragem. Então a forma mais simples de fazer essa amostragem é o que a gente chama de amostra aleatória simples, onde cada uma dessas 2 milhões de pessoas vão ter a mesma chance, a mesma probabilidade de serem escolhidas ao acaso para gerar realmente essa inferência, tá? essa estimativa. Como que a gente faz isso? Bom, a gente pode simplesmente usar aqui o NumPy, então import NumPy snp, importamos o NumPy. E agora a gente vai gerar uma amostra aleatória. Então a nossa amostra simples, vou chamar amostra simples, vai ser np.random.choice. E aqui a gente vai passar justamente
a lista aqui de pessoas. E eu vou escolher um size, ou seja, o tamanho dessa amostra vai ser igual a 100. Vou pegar apenas 100 pessoas, só 100 pessoas. De toda a população de 2 milhões, eu vou escolher apenas 100. E aí a minha média simples vai ser igual a justamente essa amostra ponto min. Será que a gente consegue dizer o quão próximo essas duas coisas ficaram? Olha só. Então, PIB per capita, amostra. E aí aqui a gente pode trocar essa média por essa. Olha só que interessante. 29.700. Ou seja, escolhendo 100 pessoas ao acaso, uma vez só, a gente tem o número 29.700 e aqui 29.322. São valores relativamente próximos, dado a escala. Só que se a gente executar isso mais de uma vez, olha só, o número mudou. Se eu executar de novo, o número mudou de novo, agora 27. Ou seja, para cada amostra diferente de tamanho 100, eu vou ter valores diferentes. Então o que a gente pode entender disso? Que existe uma variabilidade dentro dessa amostra. Normal, a gente está escolhendo pessoas diferentes. Para entender o quanto que isso está tendo de desvio padrão para cada uma dessas amostras, a gente pode fazer uma simulação e gerar isso várias e várias vezes. Então eu vou gerar isso mais 100 vezes. Vamos gerar isso 100 vezes e eu vou colocar aqui médias, todas as médias simples. Então vai ser uma listinha de médias. A gente vai colocar aqui, e aí eu vou fazer simplesmente a minha média simples, ponto, append a minha média simples, desse jeito. Então a minha lista de médias, eu estou adicionando a média que eu acabei de calcular. Eu vou tirar esse carinha daqui, porque a gente não quer que ele fique exibindo 100 vezes a mesma coisa. Então agora a gente pode simplesmente colocar aqui, mostrar, né, a lista dessas médias calculando alguma estatística, por exemplo, a própria média dela, né? Então, print média das médias. Isso daqui vai ser justamente a minha média simples, ponto min 2.0.2f, desse jeito. E também o desvio padrão. A gente pode colocar aqui o STD, que é desvio das médias. Olha só que interessante. Opa, errei alguma coisa aqui? Ah, ótimo, eu não estou colocando o NP. np.min. Vai ter que ser desse jeito. Pronto. E aqui np.std. Deste jeito aqui também. Aqui está ao contrário. Ponto. Beleza, então a média das minhas médias deu esse valor, que se aproxima bastante do verdadeiro. Lembrando que o verdadeiro é este daqui. O verdadeiro é este daqui. Esse daqui é a média das 100 médias e o desvio padrão dessas médias aí. Agora vamos fazer o estratificado. Como que a gente faz o estratificado? O estratificado a gente tem a informação do estado. Então para cada estado, ao invés de simplesmente a gente olhar para o Brasil como um todo e sacar 100 pessoas aleatórias, a gente vai olhar para cada estado e sacar pessoas, a quantidade de pessoas proporcionais ao tamanho daquele estado em relação ao Brasil todo. Essa é a gincana. Então a média simples nos deu essas estatísticas de média e de desvio padrão. Agora nós vamos para a estratificada. Para chegar na estratificada, a gente pode colocar a mesma coisa. Ó. Vou até copiar aqui para ficar mais simples. Não, vamos fazer do zero, vai. Médias estratificadas. Está aqui. Vai ser uma lista. E aí vamos gerar uma amostra de tamanho 100 também. Então vamos gerar 100 amostras. Perfeito. Só que antes de chegar nisso daqui, a gente vai ter que olhar para cada um dos estados, né? Então primeiro, quanto que cada estado representa do Brasil em termos de população? A gente precisa entender isso, porque é um peso, vai ser uma penalização que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, a gente pode fazer o nosso DF aqui. Temos tudo isso daqui. E agora a gente vai fazer um group by UF na posição PIB underline pessoa ponto count. Então isso daqui, olha só, é uma contagem de quantas pessoas tem em cada um dos estados. Legal. Então aqui a gente pode fazer DF peso vai ser igual a tudo isso. E aí DF peso vai ser dividido, vai ser igual, né? A DF peso dividido pelo df group by ponto shape, aliás, por esse df aqui ponto shape.
O que que a gente fez com isso? Agora a gente tem a proporção, ou seja, o estado de São Paulo, ele detém 21% de toda a população do Brasil. O estado de Minas Gerais, 10%. O estado do Rio de Janeiro, 8%. E assim por diante. Eu só vou fazer um reset index aqui, para isso aqui ficar melhor, e um rename, para que isso daqui fique columns igual a... Eu tenho aqui o estado e a representação, ou melhor, o peso deste estado. Então, com isso, a gente tem aqui a UF e o peso. Ok, vou até trazer tudo isso daqui para cima, para a gente já ter essas coisas aqui muito bem definidas. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa calcular, ou melhor, tirar uma amostragem de um tamanho representativo de cada um dos estados e calcular a média de cada um desses estados. Então, for i in df uf.unique, isso aqui vai ser, posso até deixar o f, ó. For uf igual a isso daqui, e aí o peso que essa uf vai ter, vai ser justamente a uf aqui peso, na posição uf peso, uf igual a UF na posição peso ponto iloc 0. Isso vai ser o nosso peso. E os dados que nós vamos utilizar serão df na posição df UF igual a UF na posição PIB pessoa, deste jeito. Esses serão os nossos dados. Legal. Agora a gente precisa fazer a amostragem. Eu tenho aqui só as pessoas do estado específico e agora eu vou tirar uma parcela dessas pessoas daí de dentro. A amostra, então aí agora essa parte vai ser muito parecida com esta daqui. Olha só, com esta daqui. A gente pode, eu posso até tirar isso daqui. A gente pode deixar simplesmente a amostra igual a np.random.choice. A gente passa aqui data na posição PIB underline pessoa e o size. O size vai ser o quê? O size vai ser 100 também, igualzinho tá aqui, 100, só que multiplicado pelo nosso peso. Por quê? Porque no total, pegando a porçãozinha de cada estado, o total tem que dar 100. Então a gente vai penalizar esse 100 pelo peso deste estado. E aí eu vou pegar um número de pessoas menor. Para isso eu tenho que colocar um inteiro, só que pode ser que com um estado pequenininho, esse número de inteiro vai ser 0. Então a gente pode colocar aqui o max entre este valor e 1. Para ele pegar no mínimo uma pessoa por estado. Tá? Então aqui a gente está garantindo que no mínimo cada estado vai ter um representante. E agora sim a gente pode calcular a média estado. A média estado, ou média UF, melhor ainda. Média UF vai ser igual a np.min amostra. Tá aqui. Prontinho. Então agora aqui eu acabei de calcular a média do PIB per capita daquele estado em específico. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso penalizar essa média. Média UF penalizada, que vai ser justamente a minha média UF multiplicado pelo peso daquele estado. Então, o quanto esse estado vai contribuir para a média total vai ser penalizada pelo tamanho dele. E pronto. Depois, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular realmente aqui a média, igual a gente colocou ali, média estratificada, pode colocar uma lista, e aí aqui média estratificada ponto append a média penalizada. Perfeito. E depois que a gente adicionou a média para cada uma desses estados, a gente pode simplesmente agora pegar essas médias estratificadas e fazer um append somando essa média estratificada aqui. Na verdade seria uma soma, né? Tipo, soma média estratificada. Seria algo parecido com isso, na verdade, né? Então a gente está simplesmente somando. Seria médias, né? Tipo, médias estados, na verdade. Vamos chamar de médias estados, médias UFs.
porque é uma lista de médias das UFs, né? E aí aqui eu estou simplesmente somando essas médias aí penalizadas. E pronto. Agora a gente tem aí realmente uma lista das médias estratificadas. E a gente pode calcular o resultado disso desta maneira aqui, ó. Média das médias extrat. Vou colocar aqui extrat também, ó. Extrat. Então, médias aqui, médias aqui. Vamos ver o que acontece? 1, 2, 3 e... Ah, mano, tá aqui, ó. Opa, aqui é o F. Pronto. Bom, isso daqui pode demorar muito tempo. Como pode demorar muito tempo, vamos tentar ter visibilidade do que está acontecendo. Eu vou interromper aqui e chamar o tqdm. Então, from tqdm, import tqdm. Desta maneira. Por que isso aqui é legal? Se a gente colocar o tqdm aqui, a gente vai ver esse tipo de coisa. Olha só, uma barra de progresso que ele percorreu 100 iterações e mostra o tempo, né? E mostra a quantidade de tempo por iteração. Se a gente adicionar isso aqui, tqdm, a gente vai ter a mesma coisa. E olha só, ele está ali com a barra de progresso, a gente vai ver quanto tempo vai levar cada iteração. Cada iteração está levando 4 segundos, depois de 100 iterações, ele vai levar aí aproximadamente 7 minutos. Então a gente se vê já daqui 7 minutos. 7 minutos passados, estamos de volta. E olha só que coisa maluca. Depois da gente ter rodado aqui exatamente 100 vezes para essa tamanho de amostra de tamanho 100, a gente, né, que a gente está gerando aqui, uma amostra de tamanho 100, só que um pouquinho para cada estado, a gente tem que a estimativa da média per capita é de 29.327. Só que o desvio padrão dessas médias é de 59 versus 1.263. Então olha só que interessante, quando a gente calcula uma média estratificada, ou seja, o que compõe a média estratificada? Compõe a média de cada estado, certo? Isso é a média estratificada que a gente acabou de ver. Quando a gente calcula essa média, o desvio padrão desse estimador, chamado média estratificada, é muito menor do que o desvio padrão da nossa média simples, da nossa média da amostra aleatória simples. Então essa é a principal diferença entre uma amostra aleatória estratificada versus uma amostra aleatória simples. Só que perceba, existem alguns custos aí. Primeiro, você vai ter que fazer esse particionamento, você vai ter que ter essa partição nos seus dados, aonde separa os dados em blocos, né? No caso de partição mesmo. No nosso caso aqui estão sendo estados, mas poderia ser por outro critério, poderia ser por gênero, poderia ser por sexos, poderia ser por idade, faixa de idade, por renda e assim por diante. Depende de como você tem essa organização aí dos seus dados e até o que te possibilita no campo a separar desta maneira. Quando eu estou dizendo no campo, eu quero dizer ali mesmo, indo até o local, né? Você consegue separar essas coisas? Enfim, então fica aí a reflexão e é por isso, é por este motivo que é interessante muitas vezes a gente fazer uma amostragem estratificada para garantir representabilidade de representação de cada uma das parcelas. Então, se você vai estratificar pela variável resposta, no caso de um modelo de classificação, é para você garantir que você vai ter a mesma quantidade de representantes ou a mesma representação da sua classe de 0, da sua classe de 1, da sua classe de vermelho, de azul, de verde e assim por diante. Beleza? Então é isso. Todo esse código aqui estará disponível também no GitHub para você brincar por lá. A gente se vê então num próximo vídeo. Valeu demais. Se você curtiu, comenta aí, dá um curtir também e mande para os amigos.